Fala aí, galera. Vim aqui para a primeira aula aí do terceiro bimestre, né? Onde nós vamos trabalhar com a unidade temática Chukball. Uma das unidades temáticas do bimestre, né? É o Chukball. Então aqui estão algumas habilidades, tá? Estão aí as habilidades aí do bimestre. Do bimestre não, minto. Estão aí as habilidades da unidade temática Chukball, que é conhecer a história do Chukball, conhecer as regras do Chukball, reconhecer a dinâmica básica da modalidade esportiva Chukball, identificar e vivenciar diversas possibilidades dos sistemas de jogos e táticas do Chukball. Ah, mas como vamos vivenciar isso? Gente, nós estamos em aulas remotas, aulas EAD. Então, nós vamos ver vídeos, vamos analisar vídeos, analisar imagens, tá? Então, nós vamos ver essa vivência a partir disso daí, nesse momento. Tá bom? Então, seguindo aqui. Então, hoje nós vamos, para a aula de hoje, a habilidade é conhecer a história do Chukball. Tá? Conhecer aí por que foi criado, por que ele é conhecido como esporte da paz. Então, vamos lá. Seguindo a nossa aula aí. Então, o Chukball, ele foi criado a partir da observação, da reflexão do Dr. Herman Bratt. Quando foi? Lá nos anos 60. Tá? Ele era um médico suíço que trabalhava com na recuperação de atletas lesionados, advindo de outros esportes, de outras modalidades esportivas. Então, atletas que vinham do basquete, do futebol americano, do rugby, do futebol, tratava-se com esse médico, né? E ele foi percebendo, entre outras coisas, de que esses traumas eram causados devido aos movimentos que não eram adaptados à fisiologia humana, ou às várias formas de agressividade, né? Então, vamos lá no futebol americano, aquelas trombadas, agarrar o outro, derrubar, o esporte permite tudo isso, né? Mas isso, mesmo com equipamentos, causa graves lesões, às vezes até a morte de alguns jogadores. Hoje menos, mas já teve uma época, na época de 60, causava muitas mortes aí, futebol americano e rugby, tá? Por ter muito choque de cabeça, né? Então ele foi estudando, foi refletindo, fazendo sua reflexão. Então ele estudou primeiro, ele criou o esporte a partir dos seus estudos, tá? Diferentemente de outros esportes que ou foram criados por um acaso, ou por uma necessidade, assim, que nem o basquete. Foi criado pela necessidade de ter para se jogar num local fechado e poder praticar no inverno e no verão. Tá? Esse não, ele decidiu criar o Chukball, um esporte que permitisse ao indivíduo adquirir um equilíbrio físico, mental e social, né? Esse era o objetivo do Dr. Herman Bratt quando ele resolveu criar esse esporte. Então tinha que ser o quê? Tinha que ser um esporte que não existisse contato físico, né? Para não ter regressão, para não ter lesões graves, não poderia ter contato físico. Então, criou um esporte sem contato físico, um esporte coletivo onde todos jogam junto. E não pode, e são proibidos os contatos físicos. Tá? Toda forma de contato físico é proibida. E mais para frente nas regras vocês vão ver o que acontece quando tem um contato físico. Tá? Mesmo que involuntário. Então é proibido todo tipo de contato físico. E aí, assim, o Chukball foi criado e ele foi, aí, por exemplo, até hoje, ele destaca por uma abordagem puramente educativa. Não é aquela coisa tão competitiva, tá? Não é aquele esporte tão competitivo, apesar de ter mundial, ter pan-americano, tá? Não é competitivo igual aos outros esportes, tá? É um esporte onde o respeito é mútuo, né? E essa abordagem, ela tornou-se possível o sonho do Dr. Herman Bratt de quando ele criou esse esporte, né? Que é de tornar esse indivíduo aí físico, mental e social, uma sociedade humana e digna, para a construção de uma sociedade humana e digna, né? Então esse sonho dele está sendo realizado aí a partir dos praticantes do Chukball, as pessoas que praticam, que comandam aí o Chukball até o momento, né? E por que? Agora chegando aqui, por que ele é considerado o esporte da paz? O Chukball é considerado o esporte da paz por não haver contato físico. Quando não tem o contato físico, não tem agressividade.
Então eu nunca vou poder ir lá e dar um chute no meu adversário para tomar a bola dele. Porque eu não posso tomar a bola dele. Né? Diferente do futebol, que eu chuto o outro para tentar tomar a bola. Ou para impedir que ele faça um gol. Eu meto a mão na bola para impedir um gol. No futebol eu não posso. Todo mundo é livre para fazer a sua ação, para fazer a sua jogada. Mas pensando na minha equipe, eu tenho que pensar no melhor da minha equipe. Né? Mas eu sou livre para decidir se eu vou arremessar ou não. Tá? Eu tenho que pensar que a minha ação pode interferir na minha equipe, na construção da minha equipe. Mas você é livre para pensar. Então, faz você pensar. Né? O chukeball faz você pensar em muitas coisas. Né? Além de que você tem que ter o respeito total. E assim, como eu costumo falar, eu também não acredito que ele seja o único esporte da paz. Eu acredito que ele seja um dos esportes capaz de promover a paz, por afastar aí todas essas formas de agressividade. Então ele é um dos esportes capaz de promover a paz. Ele une regras de 3 modalidades: o handball, o voleibol e a pelota basca. Gente, eles dizem isso. Eu não consegui encontrar aqui muita coisa da pelota basca relacionada ao chukeball. Eu não consegui enxergar assistindo os vídeos. Mas aí ele tem do handball, sim. A passada, o arremesso no quadro. Você vê isso no handball, a área restritiva. Aí do voleibol, quantidade de passes. No vôlei, a quantidade de toque. No vôlei, quando eu faço um saque, a bola vai para fora da outra quadra lá que eu erro. É ponto do adversário. No chukeball é a mesma coisa. Se eu arremessar e errar o quadro, o ponto é do adversário. Então, tem várias coisas que se parecem aí com essas 2 modalidades aí. Tá? Então, seguindo aqui. E aí nós temos o chukeball de quadra. Então, o chukeball ele tem 2 versões. Vamos ver agora o chukeball de quadra. Né? Quais são as medidas da quadra. Até agora nós falamos tudo sobre o chukeball de quadra. Tá? As medidas da quadra aí, a mais comum é 27 de comprimento por 16 de largura, tá? Só que isso é flexível. Tem umas medidas aceitáveis aí. Aqui no Brasil utiliza-se o quê? 14 por 28, por se utilizar a quadra de basquete, que tem essa medida, tá? Então as medidas ela pode ser flexível aí um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não podendo ser muito, tá bom? Cada equipe deve ter no máximo 12 jogadores, sendo que apenas 7 estão em campo a jogar. Durante o jogo, apenas 7 jogadores jogam, 5 reservas. Nos campeonatos aqui no Brasil, eles permitem 7 reservas, então um total de 14. Internacionalmente, só 12. Tá? O jogo é composto por 3 partes de 15 minutos, ou seja, 3 tempos de 15 minutos. E aí os intervalos são em torno de 3 minutos de um tempo para o outro. Né? E vence a equipe que fazer o maior número de pontos. Se o jogo terminar empatado, se for um jogo normal de classificação, termina empatado. Se for um jogo de mata-mata, vai para a prorrogação de 5 minutos. Quantas prorrogações forem necessárias. Tá? De 5 minutos até que haja um vencedor. Aí vem chukeball de areia. Essa versão do chukeball de areia foi criada no Brasil na década de 1990. Então, na década de 90. Não na década de 1990, né? No ano de 1990, ou década de 90, né? Criado no Brasil e expandido para todo mundo. Tá? Hoje ele é reconhecido internacionalmente pela Federação Internacional de Chukeball. O que difere do outro? Tamanho da quadra e quantidade de jogadores. Então a quadra aceitável aí de 11 a 13 metros de largura e de 21 a 23 metros de comprimento. Tá? Então E a partida é realizada com 5 jogadores em cada equipe. Diferente do de quadra, vocês já viram. Lá são 7, areia 5. Com 2 reservas. E a recomendação é de 3 tempos de 12 minutos. Recomendação, não é regra. Tá? Pode ser jogado em sets. Tá? 3 sets de 21. Pode adaptar para 15. Mas a recomendação são 3 tempos de 12 minutos aqui. Tá?